Muitos doramas trazem histórias profundas, com relacionamentos complexos, encontros improváveis e sentimentos que se constroem aos poucos. Enquanto o casal principal enfrenta conflitos, amadurece e tenta aprender a amar, um casal de apoio vai sendo formado em paralelo, sem grandes promessas, sem ocupar o centro da cena, mas com um impacto que ninguém ignora. São histórias que crescem aos poucos, em olhares, silêncios e escolhas difíceis. Relações que não foram pensadas para liderar a trama, mas que ajudam no desenrolar da história, fortalecem o caminho dos protagonistas e conquistam justamente pela intensidade, pela química inesperada e pela forma como se conectam com quem assiste. Hoje, eu quero te mostrar casais secundários que surpreenderam, roubaram a cena, e provaram que, às vezes, as histórias paralelas são as que deixam as marcas mais profundas. No dorama Goblin, um dos relacionamentos mais marcantes, e inesperados, é o do ceifador e de Sunny, vividos pelos queridos Lee Dong-wook e Yoo In-na. Sunny é uma mulher independente, dona de um restaurante, direta no jeito de falar e aparentemente segura de si. Por trás da postura confiante, existe alguém que carrega solidão e uma certa descrença no amor, resultado de relações mal resolvidas e escolhas que não deram certo. O ceifador, por sua vez, é uma entidade responsável por conduzir almas ao pós-vida. Ele não se lembra do próprio passado e vive preso a uma existência solitária, marcada por regras rígidas e uma rotina silenciosa. Emoções humanas não deveriam fazer parte do seu mundo, até o momento em que Sunny cruza o seu caminho. O encontro dos dois acontece de forma quase banal, mas desde o início há algo diferente. As conversas são estranhas, cheias de silêncios e desencontros, como se ambos sentissem uma conexão que não conseguem explicar. Aos poucos, a relação se aprofunda, revelando um laço que atravessa o tempo e carrega consequências muito maiores do que eles imaginam. Quando a verdade sobre o passado vem à tona, o romance ganha um peso trágico. O amor que os une está diretamente ligado a erros antigos, punições e destinos que parecem impossíveis de mudar. O desfecho, intenso e doloroso, surpreendeu o público e transformou esse casal em um dos mais lembrados do dorama. Mesmo não sendo o foco central de Goblin, o ceifador e Sunny conquistaram um espaço enorme entre os fãs, sendo até hoje lembrados como um dos casais secundários mais impactantes e emocionantes da Dramaland. No dorama Descendentes do Sol, um casal que rapidamente conquistou o público, mesmo sem ocupar o centro da história, é formado por Yoon Myung-joo e So Dae-yeon, interpretados respectivamente pelos queridos atores Kim Ji-won e Jin-gu. Na história, Myung-joo atua como médica militar e carrega o peso de ser filha de um general influente do exército sul-coreano. Segura de si, firme em suas decisões e transparente nos sentimentos, ela nunca escondeu o que sente por Dae-yeon. Desde o começo, deixa claro que está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para viver esse amor, inclusive a oposição da própria família. So Dae-yeon, por sua vez, é um sargento exemplar, conhecido pela disciplina, pela lealdade e por ser o braço direito do capitão. Mesmo amando Myung-joo, ele se afasta repetidas vezes por acreditar que não está à altura dela. A diferença de status social, somada à pressão do pai dela e aos riscos constantes da vida militar, faz com que ele enxergue o relacionamento como algo impossível de sustentar. A história dos dois é construída entre afastamentos dolorosos e reencontros carregados de tensão emocional. A desaprovação familiar se mantém como uma sombra constante, tornando cada escolha mais difícil e cada momento juntos mais intenso. Foi justamente essa dinâmica, madura, contida e profundamente sincera, que fez com que Myung-joo e Dae-yeon se tornassem um dos casais secundários mais lembrados e queridos dos doramas, deixando uma marca forte no público até hoje. No dorama Pousando no Amor, um casal que ganhou um destaque inesperado foi formado por So-dan, vivida pela So Ji-hye, enquanto que Gu Sang-jun é vivido pelo ator Kim Jong-hyun. So-dan, uma mulher norte-coreana, cresceu cercada por expectativas rígidas e decisões tomadas por outros. Elegante, reservada e sempre contida, ela aprendeu a esconder os próprios sentimentos para cumprir o papel que lhe foi imposto. Por trás da postura impecável, existe uma mulher solitária, que nunca teve espaço para escolher o próprio caminho. Gu Sang-jun vive em constante fuga. Envolvido em esquemas ilegais, ele usa o sarcasmo e a leveza como forma de sobreviver, evitando criar raízes ou se apegar a alguém.
O encontro entre os dois acontece de forma improvável, sem promessas ou grandes planos, mas aos poucos se transforma em algo profundo e sincero. O que mais surpreendeu o público foi a química natural entre eles e a maneira como esse relacionamento se desenvolveu sem pressa, baseado em pequenas escolhas e momentos simples. Quando o destino impõe um desfecho inesperado, a reação foi imediata: choque, tristeza e uma sensação coletiva de injustiça. Mesmo não sendo o casal central da história, So-dan e Gu Sang-jun se tornaram um dos casais secundários mais comentados dos doramas, provando que, às vezes, são as histórias paralelas que deixam as marcas mais profundas. No dorama Os Lucros do Amor, o casal secundário que acabou roubando a cena é formado por Nam Jae-yeon, papel de Han Ji-hyun, e Bok Gyu-hyun, no papel do querido Lee Sa-ni. Nam Jae-yeon é uma escritora de romances, alguém que vive entre a imaginação e a realidade. Apesar de escrever histórias de amor, ela mesma carrega inseguranças profundas, dificuldade em se expor emocionalmente e um histórico de relações que nunca deram certo. Jae-yeon observa o mundo com sensibilidade, mas quando se trata dos próprios sentimentos, prefere manter distância e controle. Bok Gyu-hyun, por outro lado, é um homem extremamente racional. Ele trabalha em uma empresa, ocupa uma posição de responsabilidade. Acostumado a analisar tudo com lógica e distanciamento, ele não mede o impacto emocional das próprias palavras. Por isso, ao fazer comentários maldosos em uma das histórias que ela escreve, acaba despertando nela não só indignação, mas também um conflito que muda completamente a dinâmica entre os dois. A convivência dos dois é marcada por estranhamento, choque de personalidades e uma clara dificuldade de comunicação. Mas, com o tempo, a relação evolui de maneira sutil, marcada por conversas honestas, apoio silencioso, segredos do passado e uma relação que vai quebrando defesas dos dois lados. Gyu-hyun passa a enxergar o amor além da lógica, e Jae-yeon começa a se permitir viver aquilo que sempre escreveu, mas nunca acreditou totalmente ser possível. O que surpreendeu o público foi justamente essa construção, um romance adulto, equilibrado e cheio de pequenas camadas emocionais. A química entre os dois foi tão forte e tão comentada que ultrapassou o espaço do dorama original, resultando no spin-off Amor Apimentado, inteiramente dedicado a esse casal. Na nova história, a escritora de romances adultos Nam Jae-yeon é misteriosamente transportada para dentro de um de seus próprios livros e acaba se tornando a protagonista da trama. Agora, ela vive como uma nutricionista que mantém um relacionamento com o chefe, e, para tornar tudo ainda mais caótico, descobre que seu par romântico na ficção é justamente o homem que mais a despreza na vida real. No dorama Pretendente Surpresa, o casal secundário acabou se tornando um dos tópicos mais comentados da série. Jin Yeon-soo tem o carisma de Seo In-na, enquanto Cha Sang-hun é conduzido por Kim Min-kyu. Jin Yeon-soo é uma mulher rica, confiante e extremamente espontânea. Apesar da aparência despreocupada, ela carrega o peso de uma família controladora e de expectativas que nunca escolheu para si. Diferente do que todos esperam, ela deseja um amor simples, verdadeiro e sem jogos de interesse. Cha Sang-hun é o secretário do protagonista e um homem reservado, leal e emocionalmente contido. Ele vive à sombra do trabalho, sempre colocando as necessidades dos outros acima das próprias. Sentimentos, para ele, são algo que deve ser mantido sob controle, especialmente quando envolvem alguém que, teoricamente, está fora do seu alcance. O relacionamento dos dois se desenvolve de forma gradual, baseado em respeito, cuidado e pequenas atitudes. Não há exageros nem conflitos artificiais, o que existe é uma conexão clara, construída em gestos silenciosos e escolhas consistentes. Sang-hun demonstra seu amor mais por ações do que por palavras, enquanto Yeon-soo encontra nele um espaço seguro para ser quem realmente é. O que surpreendeu o público foi a naturalidade dessa dinâmica e a química evidente entre os atores. Em muitos momentos, as cenas do casal secundário geraram mais comentários e engajamento do que as do casal principal, consolidando Yeon-soo e Sang-hun como um dos casais mais queridos de Pretendente Surpresa. Esses casais mostram que algumas histórias não precisam estar no centro da trama para deixar uma impressão duradoura. Eles não substituem os protagonistas, pelo contrário, caminham junto com a história principal, ajudando a mover a narrativa e dando ainda mais camadas emocionais ao enredo.
É justamente essa naturalidade, essa construção cuidadosa e essa química inesperada que faz com que esses casais secundários sejam tão lembrados, e tão amados pelo público. E se você também tem um casal secundário que roubou a sua atenção, conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama doramas tanto quanto você. A gente se vê no próximo vídeo.